Bom dia, minhas lindonas! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim, espero que esteja tudo bem. Tô aqui hoje no quintal de casa pra fazer um vídeo super especial, contar coisas aqui pra vocês que eu nunca contei aqui no canal, que aconteceram esse ano, nem os meus pais sabem, nem a minha irmã. Eles vão entender depois que eles assistirem esse vídeo porque que eu não contei, tinha um motivo maior. Quero contar pra vocês que esse ano as minhas metas 2022 foram todas por água abaixo. Por que eu tô com esse friozinho na barriga pra tá contando, né? Isso pra vocês, porque vir aqui na internet e falar, gente, conquistei isso, conquistei aquilo, esse ano foi um ano maravilhoso, é muito mais fácil do que a gente vir aqui e falar que as nossas metas não foram concretizadas da maneira que a gente gostaria que ela fosse, né? Por isso, me dá um friozinho na barriga, mas vocês sabem que eu sou muito transparente, muito honesta com vocês. E eu vim aqui contar que as coisas não aconteceram da maneira que eu queria, mas elas aconteceram da maneira que Deus queria. E eu fui muito moldada esse ano, aprendi muito com isso e quero contar pra vocês como é que foi tudo isso, tá? Se você já gosta desse tipo de vídeo, quer acompanhar aqui a minha história, já deixa o seu like agora mesmo no começo e se inscreve no canal. Vamos lá, primeira coisa eu vou recapitular um pouquinho a minha vida pra vocês, né? Pra quem de repente aí chegou agora, ou pra quem esqueceu mesmo. Quem me acompanha aqui há um tempinho sabe que eu sou formada em Educação Física. Foi a minha faculdade que eu fiz lá quando eu tinha 18 anos. Eu saí do ensino médio, não sabia muito bem, né, o que eu queria fazer e tudo mais. E aí eu fiz Educação Física, me apaixonei pelo curso, simplesmente eu amei. Eu amo, né, ser ali, poder fazer várias coisas, mudar, eu sou muito animada, então a profissão tem tudo a ver comigo. Quando eu estava no terceiro ano de faculdade, que a Educação Física são 4 anos, e no terceiro ano a gente já se forma em licenciatura, a gente pega um diploma, e essa licenciatura a gente pode dar aula em escola, né? Quando eu estava no terceiro ano, assim que eu concluí um mês depois, já passei no meu primeiro processo seletivo, que foi na cidade de Mongaguá. Então ali foi meu primeiro contato, eu nunca tinha dado aula e eu simplesmente amei estar ali com as crianças, estar na escola. Foi algo que eu gostei bastante, eu nunca tinha tido aquele salário, nossa, ver um salário ali de R$2.800, né? Foi, meu Deus, maravilhoso isso lá em 2015, né? 2014, 2015. Então foi muito incrível. Eu fiquei nessa prefeitura por volta de 4 meses, porque eu sempre fui uma pessoa muito concurseira, né? Eu sempre quis mais, então eu sempre estava buscando mais, fazendo provas e tudo mais. Quando eu estava nessa prefeitura, eu fiz o concurso da prefeitura de Itanhaém, que é a prefeitura onde eu trabalho hoje. Fiz 2 concursos, fiz o de professor substituto e fiz o de professor de educação física. O de professor substituto, ele é muito menos concorrido, então eu acabei conseguindo passar com muito mais facilidade do que do de educação física. No de substituto eu fiquei em 13º lugar, então na primeira chamada, como chama mais também, né, tem mais vaga, eu já fui chamada. Nossa, eu fiquei muito feliz porque era meu primeiro cargo público, eu tinha feito promessa para Nossa Senhora Aparecida em que se eu fosse chamada no meu primeiro cargo público, né, eu iria levar meu pai, né, a minha mãe, a minha irmã lá em Aparecida para conhecer, que eles não tinham conhecido lá ainda. E foi isso que eu fiz, então eu levei eles lá, foi uma festa, eu fiquei muito feliz quando eu fui convocada. O trabalho de educação física, né, é uma coisa que eu amo muito. E eu achei que o cargo de professora substituta fosse algo mais tranquilo, que eu ia entrar ali algumas vezes, né, quando os professores faltavam e tudo mais. Quando eu fui assumir e atuar de fato ali na primeira semana, foi aí a minha primeira decepção. Por quê? Lá, como é que funciona esse cargo? Quem pode se inscrever nesse cargo? Quem é formado em Educação Física, Artes, Língua Portuguesa ou Inglês, né? Então eu poderia. E a gente substitui, né? Na teoria, substitui essas matérias. Eu achei, eu vou entrar aqui, vou entrar ali, né? Quando eu entrei ali, eu comecei a perceber a falta de professores, o quanto que eu precisaria ficar meses e meses cobrindo uma matéria que não é a minha. Então eu já cheguei a ficar 5, 6 meses dando aula de matemática, e lá a idade deles é de 6º ou 9º ano, então eles têm de 11 a 14 anos, o que era muito difícil pra mim. E tudo isso na época sem ganhar mais. O salário de professor substituto, ele é o menor da rede, né? Ainda é. Então foi algo muito frustrante. No meu cargo de substituto, eu sempre tinha em mente que eu queria sair de lá. Eu queria sair, eu queria sair, eu queria sair. Nunca foi uma coisa que me agradou, né? Tá ali. Então eu sempre fiz concurso, sempre fui estudando.
e tudo mais. Então, esse cargo de professor substituto, como me deixava desconfortável, eu fui buscando outras coisas para fazer que eu tivesse esperança de sair de lá um dia. Então, eu já comecei a dar aula de pilates, né? Fiz por um tempo, depois parei. Já vendi roupa fitness, né? E aí a gente começou esse projeto de juntar dinheiro para abrir a nossa academia. Comecei o meu canal aqui no YouTube, que foi lá em 2019, então eu comecei a falar sobre finanças. E eu simplesmente me apaixonei por esse cenário onde eu tinha crença que só porque eu tinha nascido pobre que eu não poderia conquistar as minhas coisas. E depois eu fui descobrindo que se eu tivesse um planejamento, se eu tivesse foco, eu poderia sim, né, conquistar tudo que eu quisesse na minha vida. E aí eu fiz ali a formação em educação financeira, fui trabalhando e hoje eu sou educadora financeira e trabalho com isso ainda. Ok, estamos entendidos até essa parte, vamos lá. Voltando agora para as metas de 2022, tá? Com todo esse cenário, o que era o meu grande sonho? Pegar, viver só do meu negócio de educação financeira, onde eu dou mentorias, curso e tudo mais, acompanhamentos financeiros, e poder sair do meu cargo público de professora substituta. Então, a gente que é servidor público, a gente tem uma licença que a gente pode tirar de 2 anos, que a gente, né, fica com vínculo ainda na prefeitura, mas que não fica recebendo. Então, uma das minhas metas 2022 era justamente fazer essa transição de carreira. Então, lá no começo do ano, o que eu queria? Eu queria juntar 30 mil reais para poder fazer essa reserva, né? A gente sabe que eu não ia ter mais um salário fixo para poder viver só do meu negócio. Meu negócio estava indo super bem e tudo mais, beleza. Outra meta minha 2022, fazer uma viagem no meu aniversário de 30 anos. Esse ano eu fiz 30 anos e essa era uma meta que a gente tinha também. Outra meta desse ano de 2022 era viajar com os meus pais agora em 2023. Essa é a única meta que está dando certo. Em nome de Jesus, de 3, uma vai dar certo. E por que tudo isso mudou? Vamos lá, vou explicar pra vocês. Comecei o ano muito empolgada, fazendo várias coisas, né? Conciliando meu trabalho de professora com as mentorias, consultorias, cursos, lançamentos e tudo mais. Juntando dinheiro, né, pra minha transição de carreira. Quando foi lá pra março, abril, aconteceu uma coisa, o nosso carro pegou fogo. A gente tinha, né, um carro velhinho que já era do meu esposo antes da gente casar e ele super servia, porque ele ia trabalhar e tudo mais. A gente, né, mora um pouco longe da academia. Eu vou trabalhar de ônibus, que eu trabalho em outra cidade, mas ele ia de carro. E de repente o carro pegou fogo, a gente perdeu o carro. Vem aqui, gente, aqui tem um farol, tá vendo? Aí a gente parou o carro, só que aí ele começou a morrer. Aí meu esposo conseguiu trazer o carro até aqui. Aí aqui, ó, esse branco são as cinzas. Não valia mais a pena arrumar e a gente ficou a pé. Nesse momento a irmã dele emprestou um carro pra gente, né, porque ela acaba morando em Santos, só vem aqui na folga. E é um carro que a gente tá utilizando emprestado. E aí os nossos planos começaram a mudar. Porque o plano do dinheiro da transição de carreira já foi mudado, que a gente precisava comprar um carro, porque simplesmente não dava pra ficar sem carro. Ok, aí foi a primeira mudança que começou a acontecer. Quando eu tava lá no começo do ano, sério, eu tava muito empolgada pra fazer minha transição de carreira, pra poder viver a minha liberdade. E eu fui me forçando, né? Eu fui ali trabalhando muitas horas, eu lembro de uma vez que eu, acabei de trabalhar, tinha acabado de atender umas 9 horas e eu simplesmente me ajoelhei ali no meu escritório e comecei a chorar de cansaço. Comecei a chorar. Foi um momento esse ano que eu elevei muito meu peso, que eu acabei engordando. Foi um momento em que eu comecei a ter coisas pela minha pele. Vou pedir pra Gabi colocar uma foto aqui. Eu até cheguei a falar pra vocês, na axila começou a me dar muita alergia, começou a me dar muito estresse. O meu intestino começou a não funcionar, né, direito. Então, eu não tava feliz. Chegou um momento que eu fiquei exausta e eu tava assim, surtando. Nesse meio do ano, eu fui fazer um serviço bem legal que foi de coloração pessoal. É um serviço, né, onde você entende quais as cores que faz mais sentido pra você e tudo mais. Quando eu fiz esse serviço com a Bis Campini, que é a consultora de imagem, ela me deu um formulário que eu tinha que preencher antes. Eu fui lá, preenchi. E lá, quando eu tava lá, ela me perguntou, né, o que você sentiu preenchendo esse formulário? E naquele momento eu comecei a chorar. Eu comecei a chorar muito porque eu comecei a olhar que estava tudo errado na minha vida.
Eu não tava vivendo a vida leve que eu gosto de viver. Eu não tava curtindo os momentos, eu tava só trabalhando, me sentindo mal, com a minha autoestima baixa, eu não tava feliz do jeito que tava, sabe? A minha alimentação não tava boa. Simplesmente eu comecei a chorar muito ali. E ela falou: o que foi? Eu falei assim: eu tô percebendo que eu não tô feliz. Eu não tô feliz no meu emprego do jeito que tá, eu não tô feliz na minha rotina do jeito que tá. E aí ela me fez uma pergunta assim: Ana, se hoje você deixasse o seu trabalho, você ia passar fome? E a partir do momento que ela fez essa pergunta, eu fiquei pensando assim: gente, não, eu não ia passar fome se eu largasse o meu trabalho, sabe? E aí eu fiquei com essa pulguinha atrás da minha orelha o tempo todo, voltei pra casa. E aí eu acho que fui lá numa sexta, se eu não me engano. No sábado, tudo eu choro, né, gente? E aí eu comecei, tipo, tava com uma cara assim, sábado de manhã, meu esposo tinha acordado e eu comecei a chorar. Aí ele: que foi, preocupada. Eu falei: eu não tô feliz, eu não quero mais ser professora, né? Eu já tava ali com aulas de língua portuguesa desde o começo do ano, toda aquela tensão e tudo mais, o tempo todo. E mais o meu trabalho aqui na internet me sobrecarregando. Ele falou assim: sai, pede a licença. Se não tá te fazendo feliz, porque o objetivo era pedir a licença só no final do ano, pede a licença e tudo mais. E aquele momento me deu um alívio, sabe? Putz, ele me apoiou a pedir a licença. Então, o mais difícil já foi, eu pensei comigo, né? E aí tudo bem. Naquela semana mesmo, era um sábado, na segunda-feira, eu já fui na prefeitura, pedi a licença. Demora ali mais ou menos um mês, né, pra eles darem a resposta. Falei que era pra trabalhar em outra área e tudo mais, eu tava toda feliz. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia 14 de junho. Eu tô aqui, indo na prefeitura pedir aí, né, a minha licença sem remuneração. Nós que somos servidores públicos podemos tirar essa licença. Se chama licença sem vencimento, se eu não me engano. E a gente aqui desse município onde eu trabalho pode ficar afastado até 3 anos, você continua com o cargo, mas você não recebe, né? E essa é uma meta. Gente, estou extremamente emocionada, porque eu acho que hoje é o dia mais feliz da minha vida. Estou muito emocionada. É claro que eu vou abrir um processo, né? Demora, leva tempo, mas, sério, eu jamais imaginei que ia ser agora, né? Tipo, em junho. Eu imaginei que ia ser mais lá pro final do ano e tudo mais, mas Deus preparou tudo certo e eu tô muito feliz com essa decisão. O meu estilo de vida já tinha mudado, eu tava me alimentando melhor, pensando: nossa, daqui a pouco eu vou ter mais tempo e tudo mais, vai ser incrível. E aí, depois de uns 25 dias mais ou menos, veio a resposta pra mim. Eu sempre ficava olhando no site, mas o site nunca atualizava, mas veio a resposta pra mim na escola. A diretora, ela veio me falar que a minha licença, ela não tinha sido aprovada. Nesse momento, como vocês viram, simplesmente o meu mundo caiu. Eu pensei: cara, e agora? E eu fiquei muito triste, gente. Eu fiquei muito triste. Eu chorava. Meu esposo falou assim: meu, se você ficar triste, isso passa pra mim também. E eu não contei pros meus pais, não contei pra minha irmã, não contei pra ninguém, porque era justamente pra fazer uma surpresa, sabe? Eu queria fazer uma surpresa: nossa, eu consegui, tirei a licença e tudo mais, trabalho só com um que eu amo agora. E aí não deu nada certo e acabou que eu não contei pra ninguém. Na verdade, eles estão sabendo agora, né, assistindo esse vídeo. Então foi na segunda coisa que deu errado, né? Os carros pegou fogo. E aí depois a licença foi negada e tudo mais. E aí nesse mesmo momento eu tinha pedido uma licença prêmio. O que é a licença prêmio? A gente pode tirar até 3 meses, a gente fica recebendo, porque por não faltar, né, por assiduidade e tudo mais. E aí a diretora falou: olha, você tem, a sua licença prêmio foi, né, permitida, você vai poder tirar em agosto e tudo mais. Foi muito bom, porque em agosto eu descansei, eu consegui colocar as minhas ideias no lugar. Eu tinha algumas metas, né? Fiz um evento presencial, como eu postei aqui. Tinha algumas metas de fazer outras coisas e tudo mais. E fui lá e fiz, consegui. Nessa licença prêmio, olha só como Deus é perfeito, né? Toda nessa minha confusão, nessa minha revolta, eu falei: putz, e agora e tudo mais? Eu falei: não, tudo bem, Deus sabe o que é melhor pra mim, né? Deus tem alguma coisa aí pra mim. No meio da minha licença, a minha diretora me mandou mensagem: Ana, ligaram lá da supervisão e falaram que tem algumas aulas de educação física num outro bairro, que é um bairro mais perto da minha cidade, né, o Gaivota, em que a professora entrou de licença maternidade. As aulas são de manhã, as aulas são de educação física, e a gente queria saber se você quer. E eu fiquei pensando, fui lá, liguei pra supervisão,
entendi o horário e, gente, foi o maior presente da minha vida. Por quê? Era um bairro mais perto, onde eu demoro tipo 15 minutos para chegar de ônibus. Quando a gente tá com outras aulas, né? Eram 20 aulas que eu peguei, a gente recebe mais, então eu tô recebendo tipo assim, R$1.000 a mais do meu salário que eu recebia. Trabalhando 3 vezes na semana, que o horário lá é maravilhoso, de terça, quarta e quinta. E o ponto crucial que foi trabalhando com crianças com educação física. Em todo esse tempo que eu estava de professora substituta, em 8 anos, foram pouquíssimas vezes que eu tive contato com a educação física, porque, na verdade, os professores que mais faltavam e tiravam licença eram, tipo, português, né, matemática e tudo mais. Eu tive muito pouco contato. E aí, eu fiquei meio com receio de se eu ia para essa escola, se eu não ia e tudo mais. Eu falei, não, eu vou, vai ser melhor para mim, depois de tudo isso, né, com certeza vai ser melhor para mim. E eu fui, e, gente, que sensação maravilhosa, que escola maravilhosa. Os professores, a estrutura, tem quadra fechada, as crianças são os amores. A pulseirinha aqui, ó, ganhei de uma aluna maravilhosa. Eu chego, elas vêm me abraçar, todo aquele amor, porque o professor de educação física ele é muito querido, lá eles são pequenos, né? Então é do 2º ao 6º ano que eu tenho. Então foi muito diferente, muito diferente. E quando eu tava ali, eu comecei a repensar sobre o meu cargo público, sabe? Sobre essa questão de, será que eu não gosto de ter um cargo público? Ou será que é o cargo que eu estou de professora substituta que não me faz feliz? Eu comecei a pensar em tudo isso. Então eu comecei a relembrar que em 2019, antes de começar a pandemia, teve um outro concurso para professora de educação física nessa mesma prefeitura que eu fiz, que eu tô trabalhando hoje, que é de Itanhaém, e para esse concurso eu estudei muito. Tipo assim, eu sabia que faltava 2, 3 meses pro concurso, então eu estudava ali 1 hora por dia e tudo mais, e eu fiquei muito bem colocada nesse concurso, eu fiquei em 14º lugar. E eu fiquei muito feliz, nossa, vou ser chamada na época, e logo entrou a pandemia e não chamou ninguém. Esse ano, em 2022, que começou a chamar, e chamaram 5 pessoas, então quer dizer que faltam 9 pessoas para me chamar. Então, as minhas metas, né, que eu tinha ali, voltando, né, sobre as metas que eu tinha de juntar os R$30.000, eu consegui juntar R$20.000 esse ano, tá? Então, só com essa parte do digital que eu faço. Como eu acabei desacelerando, né, depois, não fiquei na mesma pegada, acabei juntando menos, mas eu mesmo assim eu consegui juntar R$20.000 só da minha parte, sem ser a parte da academia. Eu comecei a repensar algumas coisas, eu comecei a pensar, eu amo isso aqui, eu quero muito ser convocada para ser, né, para trabalhar como professora de educação física, e eu vou aguentar no meu cargo de professora substituta até eles me chamarem, sabe? E não que eu vou abandonar o meu trabalho aqui no digital, não que eu vou deixar de dar mentorias e cursos e tudo mais, mas vai ser algo como mais uma renda extra, sabe? Onde eu vou fazer isso de forma mais tranquila, sem aquela coisa de meta que eu tenho que faturar tanto, né? As coisas vão acontecendo, eu vou fazendo como uma coisa mais leve, porque eu sempre quis uma vida mais tranquila, uma vida mais leve. E quando eu comecei a olhar para como eu estava trabalhando, né, o meu cargo público, ele traz isso, porque ele me traz uma estabilidade do meu salário estar ali todos os meses, né, de eu poder, como professora de educação física, fazer algo que eu gosto, trabalhar menos vezes na semana, que é diferente ali do cargo de professora substituta, e tudo isso começou a me fazer repensar sobre isso, que eu posso trabalhar em 2 coisas, né, claro que eu vou ter que dar energia um pouco mais em um e energia um pouco menos em outro, mas eu posso fazer isso. E aí, né, contando pra vocês que minhas metas foram todas erradas, porque eu não consegui a transição de carreira que eu queria, mas eu consegui outra coisa que me deu muita paz e eu tô muito feliz. E uma das coisas que, vou contar isso pra vocês, eu nunca contei pra ninguém, né, que todos os anos o meu esposo, a família dele tem o hábito de ir no cemitério, né, no dia de finados. E eu sempre vou com ele. Então toda vez que eu ia no cemitério, eu pensava assim, cara, eu não posso passar mais um tempo, eu não posso passar mais um ano sem sair desse cargo, sem sair desse trabalho. Eu não posso morrer e tá numa coisa que eu não gosto, né? E esse ano eu fui de novo com meu esposo, né? Eu fui de novo e
tive essa sensação. Eu não tive mais, eu não olhei os túmulos e pensei, cara, olha a minha vida como tá, eu preciso sair desse cargo, eu preciso sair desse cargo. Eu olhei e pensei, cara, eu tô no caminho certo, sabe? Deus me colocou por caminhos que eu nunca imaginei, Deus me deu presentes esse ano que eu nunca imaginei, e eu tô muito feliz por isso. E tá tudo bem mudar de ideia, sabe? Às vezes a gente tem uma percepção que a gente precisa fazer sempre a mesma coisa na nossa vida, que as coisas precisam estar sempre da mesma forma, mas a gente pode mudar de ideia. E se no ano que vem eu voltar aqui, ai gente, não quero mais, e mudar de ideia, eu vou voltar aqui e falar pra vocês, porque isso é absolutamente normal, tá? E aí, Ana, por que as suas metas não deram certo, né? No fim, isso não deu certo. A viagem de 30 anos eu acabei não fazendo por conta de todas essas questões de mudanças. Eu tava no momento ali, né, pensando em outras coisas. O carro a gente não comprou e nem vai comprar por enquanto. E aí o que aconteceu? Desde que a gente abriu a academia, a gente vem juntando dinheiro, né? Então a gente vai juntando dinheiro para investir nela, a gente tem feito investimentos, mas existem investimentos mais caros que a gente precisa fazer também. E aí, nesse final de ano, né, a gente descobriu que a gente tinha quase 50 mil reais guardado só da parte da academia e mais 20 mil desse que eu guardei aqui com parte digital, que era para transição de carreira. E a nossa ideia inicial era pegar esses 20 mil reais e comprar o carro. Só que a gente começou a fazer orçamento sobre as coisas da academia que a gente quer fazer, quer melhorar várias coisas, logo eu vou mostrar pra vocês. E a gente começou a fazer esses orçamentos e começou a ver que, cara, as coisas são bem caras. Vocês pensam que não, mas tipo, uma esteira é mais de 10 mil reais, uma esteira assim boa, sabe? Então a gente começou a ver sobre isso e falou assim, gente, vamos investir tudo na nossa academia, vamos investir tudo. Então a gente pegou os 50 mil, mais os 20 mil meu. O nosso Natal esse ano vai ser super simples, super minimalista, não vai ter presente, não vai ter roupa nova, nada disso. A gente vai focar tudo no nosso negócio. O negócio tem dado muito certo, graças a Deus. E aí, eu quero finalizar aqui que a gente não tá no controle de tudo. E eu tenho muito essa dificuldade. Eu quero sempre controlar as coisas, eu quero que as coisas aconteçam do meu jeito. Eu fico brava quando isso não acontece, quando eu recebo nãos. E como a gente tem que estar trabalhando nisso a gente o tempo todo, e esse ano foi um ano de muito aprendizado, onde eu pude olhar para minha vida e olhar para Deus. Eu sempre que eu tinha um problema difícil, eu vinha aqui, olhava para o mar e começava a conversar com Jesus, sabe? Jesus, faz o que o Senhor quer da minha vida, me conduz da maneira que o Senhor quer. Eu não quero mais ficar preocupada, eu não quero mais ter dor de estômago como eu tava tendo, sabe? De tanto estresse, de ter que fazer isso, de ter tal meta, eu não quero mais, eu só quero olhar pra minha vida e pensar que tudo que eu construí desde que eu comecei a trabalhar me dá muita segurança hoje, me dá muita liberdade, me dá muita tranquilidade, e é isso que eu prezo muito, sabe? Diversas vezes eu já olhei pro mar e conversei com Deus. E eu tenho certeza que por mais que eu não entendesse naquele momento, hoje faz total sentido. E as coisas que a gente quer, às vezes, que não faz sentido pra gente naquele momento, em algum momento vai fazer sentido se você tiver Deus, né, como o guia do seu barco. Eu sempre penso assim, a nossa vida ela é como um barco, né, em alto mar. E a gente tem que ter energia para mover esse barco, mas quem decide a direção é Jesus, é Deus. Então eu queria finalizar esse vídeo assim, queria finalizar esse vídeo falando que eu tô vivendo a fase mais feliz da minha vida. Que no ano que vem eu quero começar a pensar em engravidar, eu quero ser mãe. E eu tô muito feliz vivendo a vontade de Deus. E a gente nunca vai se arrepender de fazer aquilo que é certo. A gente nunca vai se arrepender de guardar dinheiro. A gente nunca vai se arrepender de comer saudável. A gente nunca vai se arrepender de trabalhar por aquilo que a gente quer. A gente nunca vai se arrepender. Mas a gente acaba se arrependendo do contrário, sabe? Você já tinha pensado sobre isso? Eu acho que é isso. Vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu sabia, né, que esse vídeo ia ser um vídeo bem intenso. Porque são coisas que eu nunca contei pra ninguém. Tem coisas que nem meu marido sabe em relação ao cemitério. Agora provavelmente se ele assistir esse vídeo ele vai saber. Mas é isso. Vou ficando por aqui. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal. Logo a gente vai mostrar aqui os investimentos que a gente tá fazendo na academia, as novas metas e tudo mais.
vai dar tudo certo, porque Jesus tem sempre o melhor caminho, tá bom? Ah, deixa aqui a hashtag Metas 2022, deixa seu comentário, o que você acha sobre isso, me conta quais foram as suas metas, se você conseguiu alcançar, se você não conseguiu. Um beijo e até!